Episódio 4 da narrativa de Henrique Rembrandt, Rumo à Cidade Celestial. Depois de um certo tempo, chegou à caverna um indivíduo chamado Pregador. Pregador estava em uma missão pelo trajeto mundo e conseguiu salvar alguns navegantes que estavam perecendo. As embarcações desses navegantes estavam afundando e a Esquadra das Trevas estavam esperando o momento certo para tragar as suas vidas. Mas graças ao Rei da Cidade Celestial, eles foram salvos. Missionário pediu para um dos seus ajudantes verificar se estava tudo seguro em volta da caverna onde eles estavam. Com a certeza de que tudo estava bem, eles solicitaram o apoio de um barco de missionários da Ilha Igreja. Embarcaram no barco e seguiram para lá. O barco refletia uma intensa luz na escuridão, e essa luz pôde ser percebida pela Esquadra das Trevas, uma esquadra que era responsável por tragar a vida dos marinheiros. Percebendo o iminente perigo, Missionário pediu para Robert e os marinheiros recém-convertidos orarem e vigiarem, para que não caíssem em tentação. A Esquadra das Trevas lançou no percurso da embarcação da Ilha Igreja algumas minas. Nelas continham medos, ansiedades e vários atrativos pecaminosos que faziam os novos convertidos sentirem saudades das coisas que recentemente faziam. Um dos novos convertidos se sentiu atraído pelos sentimentos prazerosos. Ele começou a ver pela carne os prazeres que ele teria e deveria deixar de lado. E começou a indagar se era aquilo mesmo que ele queria ou se ele poderia curtir um pouquinho mais com tudo o que o trajeto mundo lhe oferecia. A carne daquele navegante começou a reinar. Ele rejeitou os avisos e, se sentindo mais atraído, estava decidido a sair do barco da Ilha Igreja, quando do lado encostou uma embarcação. Ela foi enviada da Ilha Prostituição. Uma das tripulantes, chamada Pornografia, começou a chamar aquele jovem marinheiro para embarcar. Os espirituais conseguiram entender a cilada, mas o jovem marinheiro parecia não ter entendido. Todos pediram demais para ele não ceder a essa tentação, mas infelizmente ele seguiu seu coração e embarcou na embarcação da Ilha Prostituição. Consequentemente, a Esquadra das Trevas apanhou aquele marinheiro, que pereceu seguindo os desejos do seu coração. E em meio a tudo isso, algo aconteceu com Robert. Ele ficou chocado com tudo o que tinha visto. Enquanto o jovem marinheiro que foi tragado via coisas atraentes, Robert teve uma visão espiritual de tudo aquilo. Ele percebeu que os inimigos da Esquadra das Trevas se utilizavam de ilusões, faziam coisas podres e terríveis serem atrativas e apetitosas, com a finalidade de enganar os que tinham uma visão carnal. Enquanto o jovem marinheiro que pereceu enxergava uma embarcação atraente com prazeres imorais, Robert enxergava uma embarcação porca, depravada, cheia de imundícies. Ele teve a visão espiritual de tudo o que se passava ali. Ele pôde perceber os soldados do Império das Trevas se disfarçando e comemorando o embarque daquele jovem navegante que teve a sua vida tragada por seus pecados. Robert questionou o missionário o que era tudo aquilo que ele enxergou. O missionário percebeu que Robert havia recebido de fato e de todo o coração o Rei da Cidade Celestial, a ponto de ter recebido o discernimento do Espírito, uma das marcas que os verdadeiros navegantes cristãos da Cidade Celestial recebiam. Então, o pregador disse a todos que resistiram àquela batalha: a alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta até o amargo é dor. Robert ficou chocado. Ele pensou em seu coração como era que ele não percebeu tudo aquilo antes, como ele foi enganado por tanto tempo, como ele não havia percebido em meio a todo aquele caos do trajeto mundo. E então o pregador explanou uma pequena citação do Rei da Cidade Celestial: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E mais uma vez Robert ficou chocado, e começou a chorar ao entender a tamanha graça, ao entender o tamanho amor. Ele começou a pensar como alguém
tão poderoso e incrível poderia se importar com ele, um simples marinheiro que navegava pelo trajeto mundo, visitando várias ilhas pecadas? E o pregador mais uma vez falou: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça de Deus, vocês são salvos. E Robert continuou chorando e glorificando ao Rei da Cidade Celestial. Episódio 5 da narração de Henrique Rembrandt, Rumo à Cidade Celestial. Ainda seguindo para a ilha-igreja, o missionário pediu para todos ficarem alertas, pois o inimigo sempre permanecia ao derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Robert olhou para o alto e viu um ser voando nas costas de outro ser. Ele ficou chocado e questionou o que seria aquilo. O pregador disse que eram inimigos, potestades do ar. Disse que eles ficavam procurando marinheiros para tragar. Robert também viu emergindo do fundo do mar, do trajeto mundo, seres terríveis, e também questionou ao pregador sobre. E o pregador disse que tudo o que ele estava vendo fazia parte da terrível guerra espiritual em que a igreja e os marinheiros cristãos estavam. Que até a chegada à cidade celestial, eles teriam muitas batalhas para enfrentar, que seria uma guerra terrível. Então, olhando apenas para as dificuldades e batalhas, Robert se entristeceu. Como posso vencer tudo isso? Ou melhor, quem há de vencer? Mais uma vez, o pregador fala a Robert uma citação do Rei da Cidade Celestial. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E Robert se fortaleceu mais uma vez e questionou: por que toda vez em que você cita as palavras do Rei da Cidade Celestial, eu me fortaleço? Eu encontro uma força grandiosa para lutar e vencer. Então o pregador fala para ele: o povo perece por falta de conhecimento, Robert. Uma das maiores estratégias dos nossos inimigos é nos manter longe, pois ele sabe que na Bíblia encontraremos forças para lutar e vencer. Encontraremos tudo o que for necessário para chegar à cidade celestial. Então eu lhe aconselho a mergulhar com todo o seu coração no mapa Bíblia e conhecer e praticar tudo o que nela está escrito. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quando você se sentir perdido em seu trajeto, lembre-se sempre de uma coisa, que a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Rei da Cidade Celestial. Ela é a luz para o nosso trajeto. E depois da longa jornada, Robert chega à ilha-igreja. Lá, ele é recebido com muita alegria pelos navegantes cristãos. Os navegantes cristãos daquela ilha juntos adoravam o Rei da Cidade Celestial, estudavam o mapa Bíblia, aprendiam a se comunicar com o Rei da Cidade através da oração. E também aprendiam tudo o que era necessário para seguir firmes e fortes pelo trajeto mundo rumo à Cidade Celestial. Robert seguiu o conselho de pregador e mergulhou com todo o seu coração no mapa Bíblia. Começou a aprender tudo o que era necessário para viver e lutar. Aprendeu as táticas de evangelismo da navegação. Pôde conhecer ainda mais os inimigos do trajeto mundo. Ele ficou surpreendido como o mapa Bíblia ensinava sobre tudo. Tudo era necessário para viver rumando ao trajeto da cidade celestial. Lendo e aprendendo tudo, Robert ficou ansioso para chegar à cidade celestial e conhecer o seu rei. O pastor da ilha-igreja marcou uma reunião com todos os novos convertidos. Robert estava lá. Na reunião, foi pautado para eles que cada um receberia uma embarcação para seguirem rumando ao trajeto mundo. Uma embarcação mais forte, com um mapa Bíblia e preparada com tudo o que era necessário. Porém, foram instruídos a seguirem sempre avante, mesmo em meio às dificuldades, pois o Rei da Cidade Celestial sempre estaria presente com cada um deles, e que eles teriam uma missão. No trajeto mundo, a principal missão deles seria resgatar marinheiros perdidos e trazer para a ilha-igreja, para que passassem por tudo o que eles haviam passado, para que pudessem ser salvos,
pois existiam muitos eleitos pelo Rei da Cidade Celestial pelo mundo, precisando serem alcançados pela graça que já foi manifestada para eles, mas que todos precisavam conhecer o trajeto, pois ainda estavam em trevas, cegos, vagando perdidos pelo trajeto mundo. Depois de tudo aquilo, cada um foi conhecer suas embarcações, para que no dia seguinte seguissem suas jornadas pelo trajeto mundo, rumando à cidade celestial. Continua.